Eu quero falar hoje sobre um negócio de plantação de abacaxi. Que, na verdade, a igreja é um abacaxi, né? Presta atenção. Não vão sair dizendo que eu disse que a igreja era abacaxi. Abacaxi, quando falamos assim, é uma coisa que não tem valor, problemática, né? Não. Por quê? Porque o abacaxi não é uma fruta, né? Ele é uma flor. Aqueles olhinhos que tem são flores. E elas vivem tão unidas que se tornaram uma só. Não tem como separar. Então, ele não é um fruto, ele é uma flor. Mas a unidade tal se tornaram um só. Então, a igreja é isso sim. E o abacaxi, se eu começar a descascar um abacaxi aqui, todo mundo começa a correr água na boca, né? A igreja é assim também. As pessoas que ouvem sentem vontade, querem isto que você tem quando eles ouvem você, quando estão perto de você, quando assistem você. Amém? Tá bom, mas eu não vou pregar essa mensagem do abacaxi hoje, eu vou pregar outra. É sobre um campo de abacaxi. Alguns já ouviram, entendeu? Mas hoje Deus me deu essa palavra, assim, a gente vai compartilhar. É do missionário da Indonésia, que ele estava lá na Indonésia, foi dos Estados Unidos para lá, ele com a esposa, enfim. E daí chegou lá, foi trabalhar entre os nativos, né? Bem na selva mesmo lá. E quando ele está lá, ele conseguiu depois levar lá para o meio da selva dos índios, levar 100 mudas de abacaxi, que ele gostava muito de abacaxi, né? E daí ele plantou, ele pegou uns nativos lá e pagou os nativos para plantar, né? Fazer uma plantação de abacaxi. E daí o abacaxi, você sabe, quando você planta a primeira vez, tem que esperar de 2 a 3 anos para ele dar, certo? Leva 3 anos se você plantar a primeira roça de abacaxi. Depois do segundo ano ainda dá. Mas é 3 anos. E daí, depois de 3 anos de expectativa de tal, quando deu o abacaxi, quando chega na época de Natal, que está na época de colher os abacaxis, né? Os abacaxi foram roubaram todos os abacaxi dele, né? Os que ficaram maduros naqueles dias, roubaram tudo. Ele ficou bravo e chamou os nativos, né? E disse, se roubar novamente os meus abacaxi, eu vou fechar a clínica. Ele tinha uma clínica também, né? Onde atendiam, missionário assim na selva vai, para atender também as doenças das crianças, dos pais, enfim. E tentam ajudar ali as pessoas ali, os nativos ali. Ele disse, eu vou fechar a clínica se continuar roubando meus abacaxi. Aí, na outra semana que amadureceu mais um pouco, roubaram de novo, né? Daí ele disse, não, eu vou defender o meu campo de abacaxi, que nem Samar defendeu o campo de lentilha, né? Fechou a clínica. Mas daí as crianças começaram a ficar doentes, outros a morrer, né? Tossindo, e traziam as crianças, né, doentes para eles ajudar. Eles diziam, não vão ajudar, vocês roubaram meus abacaxi, entendeu? Daí as crianças sofriam e tal. Daí eles viram que não iam conseguir com essa posição deles, né? Então, o que eles fizeram? Voltaram atrás e reabriram a clínica de novo. Mas os nativos continuaram roubando o abacaxi dele. Aí, logo descobriu quem é que roubava os abacaxi. Vocês não imaginam quem roubava os abacaxi. Os mesmos que ele pagou para plantar. Daí ele chamou o camarada e disse, você roubou meus abacaxi? Ele disse, essas mãos plantam e essa boca come. E ele disse, mas eu paguei para vocês plantar para mim. Mas como que os índios iam entender que o pagamento por serviço? Então ele disse, eu vou fazer o seguinte então, eu vou dar metade desse campo de abacaxi para vocês, e a outra metade é minha. Pelo menos agora acho que não vão roubar os meus, né? Vão comer os de vocês. Dei a metade da roça. Tá bom, o acordo foi feito ali. Mas continuaram roubando os dele também. Eles comiam os deles e roubavam o do missionário também. Então eles disseram, ele disse, olha, então se eu não posso comer desse abacaxi, eu vou dar o campo todo para vocês, todo esse campo de abacaxi de vocês. Diz ele, que bom, Tuan. Tá, é o seguinte, mas tirem daqui que eu vou plantar outro para mim aqui. Daí eles vieram e disseram para ele, Tuan, chamavam ele Tuan, o homem branco, você tem que pagar para nós fazer esse serviço. Diz ele, agora é meu os abacaxi, agora eu tenho que pagar. Daí diz ele, não senhor, arranque e leve aí. Diz ele, pois mas nós não temos um campo
Diz ele, faça vocês têm que limpar uma área e plantar. Diz ele, mas daí o senhor tem que pagar para nós fazer isso. Diz ele, mas eu não tenho nada a ver com os abacaxi de vocês. Resolva esse problema de vocês. Então, lá. Mas eles queriam que ele pagasse para eles tirar e pagasse para eles arrumar um campo para eles e para plantar para eles, né? Então, quer dizer, não entra na cabeça, né? E eles não sabiam mais o que fazer. Daí a mulher do missionário, coitada, né? Não aguentava. Ela disse, esses miseráveis não vale nada, a minha vontade é arrancar esses pés e botar tudo fora, e se eles quiserem vão pegar isso no lixo. Daí ele se animou e foi o que fizeram, arrancaram tudo, fizeram um montão lá e está ali. Leve essa porcaria para lá que vocês já me roubaram tudo e não consigo comer abacaxi aqui. O que aconteceu? Ele conseguiu, depois foi nos Estados Unidos, quando ele voltou de viagem, ele trouxe mais muda de abacaxi. Tá? E daí, chamou alguns nativos de novo e disse para ele, eu quero pagar para vocês plantar a roça para mim, o meu campo de abacaxi. Certo? Sim. Concordaram e daí ele disse, esses abacaxis são meus, eu vou comer eles. Eles concordaram. Vocês não vão comer, entenderam? Eles disseram, você não pode fazer isto, porque se nós plantamos, é nós que comemos. Disse ele, mas eu estou pagando para vocês. Não entra na cabeça, né? Eu vou pagar para vocês plantar para mim. Eu vou dar uma faca bonita para vocês assim. Daí ele falou com os outros baixinhos, o índio falou para os outros baixinhos assim, ele quer dar uma faca para poder comer os nossos abacaxi que nós vamos plantar. A ideia deles é a mesma, se eles plantam, eles comem. Entendeu? Não entra na cabeça, né? Que o pagamento é para o outro ali. Aí é o seguinte, durante mais 3 anos, né, ele ficou lembrando os índios, dizia, os abacaxi são meus. E eles disseram, de quem é o campo de abacaxi? Ele perguntava, dizia ele, seu. Ah, agora vocês entenderam, né? Vocês ainda têm aquela faca? Tem. Então, até que chegou aos 3 anos, chegou a colheita e ele disse para a esposa, finalmente esse ano nós vamos comer abacaxi, né? Sabe o que aconteceu quando amadureceu os primeiros? Roubaram. Roubaram os abacaxi, né? Aí ele ficou bravo e disse, agora eu vou fechar ele tinha um armazém também, onde vendia anzol, vendia fósforo, vendia essas coisas assim que eram muito para eles, né? Vou fechar o armazém também, tá? E novamente, um tempo depois eles roubaram abacaxi, um tempo depois eles começaram a roubar os abacaxi, né, dele ali. Daí eles vão fechar a clínica. Não adiantou, continuaram roubando. Aí ele disse, tem que ter um jeito, né, de eu conseguir comer os meus abacaxi que eu plantei. Aí ele conseguiu um cachorro pastor alemão, enorme, muito bravo, né? Colocou para cuidar da plantação. Daí os índios pararam de roubar. Mas aconteceu uma coisa, eles voltaram para a selva, os nativos. Então, ele teve que desfazer do cachorro, que foi difícil, e daí eles voltaram, os índios voltaram, mas voltaram a roubar os abacaxi dele. Nesse tempo, ele pegou férias e foi para os Estados Unidos. Ele foi para um retiro de jovens, e lá no retiro de jovens, a mensagem que foi ministrada sobre entregar tudo a Deus. E daí ele pensou, eu vou entregar aquele campo de abacaxi para Deus. Pois eu não consigo comer mesmo, né? Eu quero ver o que Deus vai fazer com aqueles índios. Terminou as férias, ele voltou para casa. E durante a noite, primeiro dia que ele chegou, de noite, ele foi no campo de abacaxi, e daí ele fez a oração, e entregou, e orou, e disse, eu quero entregar esse campo de abacaxi, eu não aguento mais, eu já xinguei, eu já briguei, eu já fiquei irado, eu já não sei o que fazer, e eu sei que estou errado, mas eu quero entregar esse campo de abacaxi para ti, ó Deus. Se tu quiser me dar algum, né, algum dia sobrar algum, tudo bem, se não é todos teus. Entregou, fez uma oração de noite, ninguém viu, né, tal. Aí, continuou, e os nativos continuaram roubando os abacaxi. E ele disse, e ele pensou, nem Deus consegue dar um jeito neles, né? Porque eu entreguei para Deus e eles continuam roubando os abacaxi, não, e Deus não faz nada. Mas ele não brigou mais com os nativos por causa dos abacaxi, entende? E depois de um tempo eles perguntaram, Tuan, você virou cristão? Aí ele ficou irado, né? A vontade deles assim, faz 20 anos que eu sou crente, você pergunta agora se eu virei a cristão, claro que eu sou. Por que está perguntando?
Não, porque o senhor não briga mais com nós roubamos os abacaxi? Ele começou a pensar, mas... Foi forte, né, a resposta do índio, né? O senhor não briga mais? Perguntei, por que você pergunta, né? Daí disse, o senhor não briga mais, porque nós comemos abacaxi. Aí ele percebeu que estava pregando o que ele não vivia. Daí ele respondeu, é que não são mais meus. Não, de quem é? Eu dei para Deus. Por isso que eu não estou mais bravo, porque não são mais meus. E ele perguntou, daí o índio perguntou, e Deus não tem abacaxi onde ele mora? Sei lá se tem abacaxi ou não, mas como é que eu vou saber se tem ou não? Daí o índio pergunta para ele, o senhor não pode pedir de volta? Claro que não, pois eu já dei, como é que eu vou tirar de volta o campo de abacaxi que eu dei para Deus? Mas Tuan, o senhor não pode deixar assim, por quê? Porque a nossa caça, nós não conseguimos caçar, nossas esposas não ficam grávidas, a nossa plantação não cresce, tudo está errado, porque a gente está roubando de Deus, a gente não sabia, tinha que ter nos avisado. Aí o índio saiu e falou para toda a tribo, sabe de quem nós estamos roubando os abacaxi? De Deus. E eles disseram, não podemos mais roubar abacaxi de Deus, né? Se é de Deus, ele não pode mais roubar. Aí eles pararam de roubar. Quando ficou maduro de novo no outro ano, eles disseram, daí estavam maduros os abacaxi, o missionário não brigava e eles também não roubavam, os abacaxi estavam apodrecendo. Eles disseram, o Tuan, o senhor não vai colher os abacaxi? Diz ele, não são meus. Pois é, mas vai apodrecer, porque está lá amadurecendo, ninguém pega. Quem sabe o senhor pega uns para o senhor? Não. Daí o missionário foi lá, apanhou os abacaxi, deu para os nativos, ó, vocês podem comer um pouco, pegou uns para eles e daí fez uma oração de graça, obrigado, Senhor, porque nós estamos comendo os teus abacaxi. Agora, mudou, né? A oração dele não são mais os meus abacaxi. Senhor, obrigado porque tu nos dá os teus abacaxi para nós comermos. Tá, lá. Aí mudou a fala dele, né? Durante todos aqueles anos, os nativos estavam observando, né, e prestando atenção às palavras do missionário. Eles viam que as duas coisas não combinavam. E quando o missionário começou a mudar, eles também mudaram. E em pouco tempo, muitos daqueles nativos se tornaram cristãos. O princípio de dar a Deus estava funcionando realmente, e quase não acreditou. Depois começou a entregar outras coisas a Deus, né? Tá? A vida do missionário, Deus estava trabalhando na vida do missionário. Então aquilo tudo não tinha nada a ver com os índios, tá? Tinha a ver com Deus trabalhando na vida do missionário. Então, observe bem, às vezes existe coisa na nossa vida que a gente acha que é o outro. O homem natural, que não entende as coisas espirituais, vê o homem. Ele via que o inimigo eram os índios. E o outro mais carnal, ele vê o diabo. É o diabo que manda esses índios aqui. Esses são o diabo, usado pelo diabo para roubar meus abacaxi. Mas o espiritual, agora, ele abriu os olhos e viu que não tem nada a ver com o homem e nem com o diabo. Era Deus tratando na vida dele. Tá? Por quê? Porque sempre era dele. Ele possuía, era dele, ele lutava e brigava por aquilo que era dele. Todo mundo comia abacaxi, só ele que não. Isso durou 7 anos. Tá? E ele disse que poderia ter evitado 7 anos de ira, de desconforto, de briga, de desavenças, de choro, de tristeza, de ódio, de coisa. 7 anos ele passou sofrendo por uma coisa que não precisava ter acontecido. Só porque ele nunca tinha entregado aquilo que pertence a Deus. Existem coisas que nós temos, que achamos que é nossa. Lutamos como se fosse nossa. E daí, você não desfruta, não usa, não participa. Todo mundo comia do abacaxi, só ele que não. Às vezes você também pode ser assim, com nós pode ser assim. Todo mundo consegue ser beneficiado, menos você, que é o dono, que se acha seu por direito. Tá? A melhor coisa, o que Deus quer? É que você entregue para Deus. Entrega para Deus. Depois que ele entregou para Deus, ele começou a comer os abacaxis. Depois que você entregar para Deus, você vai começar a participar e desfrutar
daquilo que você achava que era totalmente seu.